Muito bem, hoje eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor, e o texto que eu quero usar é o texto de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículos 37 a 47. E esse texto fala exatamente sobre a bênção de ser igreja. Eu não sei se você já pensou nisto, não sei se você já parou para pensar no significado de ser igreja e a importância da igreja na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, não é? E nós sabemos exatamente disso. Pode ser até que alguém não considere a igreja, ou alguém deixa de lado a igreja. Pode ser que isto aconteça, mas o Senhor organizou a sua igreja, e Jesus Cristo disse que estava organizando a sua igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja hoje tem esta responsabilidade, é o corpo de Cristo, e quando nós temos uma experiência de fé, e quando nós pertencemos à igreja do Senhor, isto é maravilhoso, se torna uma bênção na nossa vida, na nossa casa, na nossa família, e se torna uma bênção com aqueles que estão conosco. Por isso é muito importante que estejamos adorando ao Senhor e celebrando, porque pertencemos à igreja do Senhor. Nesse texto de Atos capítulo 2, e antes eu quero pedir que você se inscreva aqui nesse canal, é muito importante que você se inscreva, deixe também o seu like, isso nos ajuda. Nós encontramos aqui um pouco da história da igreja primitiva, da igreja do primeiro século. E quando nós estudamos este livro de Atos dos Apóstolos, logo nós percebemos que aquela igreja, a igreja do primeiro século, a igreja primitiva, ela tornou-se uma igreja operosa, ela tornou-se uma igreja dinâmica, ela tornou-se uma igreja fervorosa no testemunho, e encantou e abençoou e inspirou, e até hoje inspira as nossas igrejas, nos inspira e serve de modelo para a igreja neste tempo, a igreja que nós queremos ser, a igreja que se torna bênção neste tempo que nós estamos vivendo no nosso país, no mundo inteiro. Então é por isso que é importante que estejamos valorizando a igreja de Cristo. E uma igreja abençoada, ela tem algumas características, conforme nós encontramos aqui na palavra de Deus em Atos, no capítulo 2, como acontecia com a igreja primitiva. Uma igreja abençoada nesse tempo é uma igreja que cultiva os verdadeiros valores da fé. É isso mesmo, cultiva os verdadeiros valores da fé. Olha o que nos diz aqui em Atos 2, os versículos 41 e 42. Muitos de bom grado receberam a mensagem e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 almas se juntaram ao grupo de seguidores de Jesus, e todos continuaram firmes no ensino dos apóstolos, viviam na comunhão e se reuniam para refeições e para as orações. Igreja é exatamente isto. Igreja não é o templo, ainda que tenhamos hoje o templo, e nós louvamos a Deus pelo templo da igreja, porque é a oportunidade que temos de estarmos também reunidos ali, mas estamos como igreja reunidos independentemente de estarmos no templo. Igreja somos nós, aqueles que foram salvos, libertos, transformados pelo sangue de Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, que é o dono da igreja. Então uma igreja abençoada é uma igreja que cultiva valores da fé. E aqui nós encontramos alguns valores. Foram batizados, ficaram firmes no ensino da palavra, viviam em comunhão, olha que coisa maravilhosa, se reuniam para momento das refeições e momentos de oração. São valores que fortalecem a nossa fé,
que fortalecem a nossa conduta cristã. E é por isso que nós não podemos abrir mão desses valores. Nós precisamos, com a nossa família, precisamos estar todos juntos, adorando ao Senhor e cultivando esses valores da fé. Uma igreja abençoada nesse tempo faz isto. Quando nós lemos aqui em Atos dos Apóstolos sobre a igreja primitiva, nós descobrimos que uma igreja abençoada também neste tempo é uma igreja que enfatiza a mensagem do temor a Deus. Queridos, como nós estamos precisando fazer isto? Como que a humanidade está precisando temer mais ao Senhor? E isto é maravilhoso. A igreja primitiva enfatizava isso. A palavra de Deus nos diz que os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e todas as pessoas estavam cheias de admiração, de respeito, pois em toda a alma havia temor ao Senhor. Quando nós, queridos, temos esse temor a Deus, e exatamente porque pertencemos à igreja do Senhor, exatamente porque temos uma experiência de fé com Jesus Cristo, quando nós vivemos no temor de Deus, maravilhas acontecem na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, no nosso ministério, na nossa igreja. O salmista, aqui no Salmo 119, versículo 38, a palavra de Deus nos diz: o Senhor confirmará a sua promessa ao servo que se inclinou ao seu temor. Precisamos conduzir a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos queridos para o temor do Senhor na igreja de Cristo. E isto é maravilhoso quando nós temos esta oportunidade. Uma outra lição que nós aprendemos nesse texto de Atos capítulo 2 é que a igreja que é bênção neste tempo é a igreja que nutre a unidade entre os irmãos em Cristo. Por quê? Porque todos nós somos diferentes, temos perfis diferentes, pensamentos diferentes, não é isso? Todos nós somos assim, e cada um tem a sua forma de interpretar, de ver as questões do mundo, o momento em que nós vivemos, mas há uma coisa que nos une a todos, é exatamente o amor de Jesus Cristo por nós. É a koinonia, a comunhão que devemos preservar, independentemente das nossas diferenças. Nós precisamos preservar. Isto acontecia com a igreja primitiva. Versículo 46 diz: perseveravam unânimes todos os dias no templo e no partir do pão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, mas eles perseveravam unânimes. Não significa dizer que eles não tinham diferenças, que eles não tinham problemas, que eles não tinham lutas, mas eles decidiram viver pela união, pela comunhão. Eles viveram desta forma e por isso foram abençoados. A igreja que abençoa esse tempo, o mundo, é uma igreja que nutre a unidade entre os irmãos. Mas, em quarto lugar, quando eu leio esse texto de Atos dos Apóstolos, eu começo também a descobrir que a igreja que se torna bênção neste tempo, neste mundo em que nós estamos vivendo, com tantos problemas, com tantas dificuldades, com momentos difíceis que nós não sabemos como enfrentar, como superar, esta igreja, ela contagia o mundo com o seu testemunho de fé. Com o seu testemunho de fé. Versículo 47 diz que eles louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava aquele grupo as pessoas que iam sendo salvas. A igreja experimentou exatamente esta bênção
porque testemunhava de Jesus Cristo. Irmãos queridos, esse é um tempo que mais do que nunca a igreja precisa testemunhar de Jesus Cristo. A igreja precisa falar de Cristo. A igreja precisa anunciar Cristo, porque as pessoas estão sem esperança, as pessoas estão sem fé, as pessoas estão tristes, as pessoas estão abatidas, as pessoas estão vivendo momentos difíceis na família, no relacionamento. As pessoas estão sem esperança, mas Jesus Cristo, Senhor da igreja, Ele é a nossa única esperança. E quando a gente começa a testemunhar que Cristo é a nossa esperança, isto faz com que pessoas também sejam transformadas e mudadas. A receita da igreja primitiva, conforme Atos capítulo 2, é exatamente esta. A igreja estava em paz, diz-nos o texto, ela ficava cada vez mais forte, ela crescia em números com a ajuda do Espírito Santo, e ela mostrava grande temor pelo Senhor. Que Deus nos abençoe, e que Deus te abençoe, e que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família, e que você possa estar com a sua família reunido na casa de Deus, na igreja de Jesus Cristo. Eu quero orar por você nesta hora. Senhor Deus, abençoe cada um que está neste canal. Eu quero pedir a tua bênção para as famílias. Eu quero pedir que o Senhor esteja conosco, e muito obrigado, porque temos a tua igreja, e é no nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. E outra coisa, não esqueça de se inscrever aqui nesse canal, deixar o seu like, isso é muito bom para que todos nós estejamos divulgando esta mensagem.